Boa tarde, irmãos. É uma alegria estar aqui pela primeira vez nessa casa, a convite do Rodrigo. Então eu agradeço. E no dia 16, eu acho 16 ou 17, eu também vou estar em Imbé. São essas duas datas. Depois eu volto para a minha cidade, então. Eu sou trabalhadora do Em Busca da Verdade lá em Novo Hamburgo. E hoje eu escolhi esse tema, e é muita responsabilidade falar de Jesus. Então eu peço que o meu anjo da guarda e os mentores da casa me auxiliem. E que Jesus nos envolva, e que os nossos corações possam estar conectados a Ele, para que a gente possa assimilar bem a reflexão dessa tarde de hoje. Mas eu quero contextualizar um pouquinho para vocês, de quando Jesus veio à Terra, do nascimento de Jesus, antes da gente passar por seus ensinos. A gente sabe bem, por alguns estudiosos, que a data ali, 25 de dezembro, foi uma data que foi criada. Alguns estudiosos dizem que Jesus teria nascido em abril, pela época do ano. Outros falam em novembro. Mas isso não importa. Importa o que Jesus representa para nós. O que Jesus é na nossa vida. E no decorrer da minha fala, eu quero que vocês fiquem se perguntando se Jesus já nasceu para vocês. Porque para muitos de nós, Jesus ainda não nasceu. E tanto Amélia Rodrigues quanto Joana de Ângeles, elas falam que aquele momento do nascimento de Jesus, o povo romano, que era um povo muito conquistador, estava em tremenda paz. Até aqueles povos que eram por eles dominados, que estavam sempre enfurecidos, também se encontravam mais calmos, mais submissos. E por que disso? Porque a terra já estava sendo preparada para a chegada de Jesus. A escolha de Jesus ter nascido lá naquele local não foi aleatória. Aquele povo já estava sendo preparado para a chegada dos mestres. Ali já havia mentes e corações que poderiam fazer com que a boa nova, com que os ensinamentos de Jesus frutificassem. E Amélia Rodrigues nos diz: Jesus chegou discreto, sem muito alarde, porque Jesus é o nosso governador espiritual, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o espírito mais puro que nós temos conhecimento. Mas todos naquela época esperavam um Messias sanguinário e vingativo, que iria tirar o povo que sofria da mão dos romanos. Então, por isso que muitos não aceitaram Jesus, porque Jesus veio humilde, e Jesus, durante todo o seu tempo, Jesus ensinou o amor. Jesus ensinou que nós todos somos irmãos, que nós todos temos que aprender a nos amarmos. Esse é o ensinamento de Jesus. E eles não compreenderam, eles não aceitaram. Porque Jesus sempre teve um espírito de pacificação. Jesus sempre foi pacificador. E Ele ensinou isso para nós. E Ele ensina até hoje que a gente tem que pacificar ao invés de instigar a violência, ao invés de instigar a intriga, a maledicência.
a todos nós, porque todos nós aqui ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos uma longa caminhada até nós nos tornarmos anjos, que todos nós seremos um dia. O tempo para isso é de cada um, né? Ninguém pode fazer o meu tema, como eu também não posso fazer o tema do outro, mas eu também tenho o dever de auxiliar o meu irmão no progresso. Então eles esperavam um rei poderoso que fosse nascer num castelo suntuoso. E Judas, que sempre foi visto durante muito tempo, aquele que traiu Jesus, mas na verdade Judas amava Jesus, e amava Jesus profundamente. Ele fez tudo o que fez porque ele imaginava que se ele entregasse Jesus iria se rebelar, ou que Jesus iria convocar a multidão para que fossem lá, se criasse um tumulto, o povo ia se revoltar, Jesus ia instigar a violência e iriam lá para libertar ele. Era isso que Judas pensava. Claro que ele ganhou algumas moedas ali pela informação, mas o objetivo dele não era esse. E quando ele se deu conta do que ele tinha feito, quando ele viu que Jesus estava sendo crucificado, a consciência dele bateu mais forte. Ele não suportou e ele então vai e se suicida. Quem é estudante da doutrina, a gente estuda tudo isso, né? Por isso que essa doutrina é tão maravilhosa, porque ela consola, ela esclarece, ela nos traz esses fatos que às vezes não fica assim do nosso conhecimento. Então Jesus, nos diz Emmanuel, veio comungar com os seus, com aqueles que não tinham ninguém, porque Jesus vivia entre aqueles que eram menosprezados da sociedade. Jesus nunca fez distinção entre as pessoas, nunca se achou que fosse melhor. E nós, quantas vezes a gente se acha que é melhor que um irmão nosso porque a gente tem um pouco mais de bens materiais, não é verdade? E Jesus nasceu numa manjedoura simples, numa estrebaria, no meio dos animais. E aqui, ele nos dá um primeiro ensinamento, que não importa onde tu nasce. Não importa se tu nasce lá no casebre, lá no meio do vilarejo, ou se tu vai nascer numa mansão mais suntuosa. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. Deus nos ama incondicionalmente, e Ele não faz distinção entre os filhos. Vocês podem estar pensando, tá, mas por que alguns têm tanto, outros não têm nada, uns desde sempre sofrem, outros sempre tiveram uma vida boa? Porque cada um nasce aonde precisa nascer. Ninguém nasce no lugar errado. Ninguém nasce na família errada. Ninguém tem o pai e a mãe que não precisa. Ninguém tem aquele grupo de irmãos. Ninguém tem um cônjuge que não precisa. Então não importa onde tu nasce, mas como tu vai conduzir a tua vida a partir daí. Porque cada um de nós nasce com aquilo que a gente precisa para as nossas experiências, resultado do nosso passado. Eu esqueci de colocar a gravura de Jesus, né? Sempre com esse olhar assim complacente. Então todas as pessoas, todos nós, buscamos a felicidade, né? Alguns buscam ela no lugar errado.
buscam as coisas transitórias, as coisas perecíveis, que com o tempo vão se extinguir. Porque a verdadeira felicidade, ela está aqui, dentro de nós. E é nós que construímos ela. Nós não podemos colocar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade na mão do outro. Ela é nós que construímos, dentro de nós. É a nossa paz de consciência. É a gente poder deitar de noite tranquilamente e saber que ninguém tem nada contra nós. Saber que a gente fez todo o bem que a gente poderia fazer naquele dia. Que a gente buscou auxílio, buscou ser uma pessoa boa, buscou praticar o perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade, como Jesus realmente nos ensinou. E todos nós sempre buscamos tomarmos as melhores decisões. Ninguém quer errar. Ninguém quer errar. A menos que essa pessoa esteja doente espiritualmente, psicologicamente. Mas senão ninguém quer errar. E para quem quer acertar, Jesus é um marco. Né? Para os cristãos, Jesus é o máximo do símbolo religioso. E para nós, que além de cristãos já temos o conhecimento dessa doutrina, que nos esclarece, Jesus é mais. Não concordam comigo? Jesus é nosso modelo e guia. A missão de Jesus é de nos conduzir para o reino do Pai. Essa é a missão dele. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente se diz cristão, se a gente se diz que segue Jesus, as nossas decisões, elas têm que estar pautadas nesse modelo, no modelo de Jesus. Se Jesus é nosso guia, ele tem que ser guia de conduta, guia de equilíbrio psíquico, equilíbrio espiritual. Então, realmente, se eu digo que eu quero acertar, né? Que eu quero me conduzir para uma vida reta, que eu quero fazer o bem, que eu quero praticar a caridade, que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu quero fazer a minha reforma íntima, que eu realmente quero a mudança dentro de mim, eu tenho que buscar Jesus. Ela não vai ocorrer, irmãos, de outra forma. Às vezes, a gente tenta a porta larga, não é verdade? É a porta das facilidades. E antes a irmã leu ali a leitura, que ela falou das desculpas, né? E a gente dá as desculpas. Eu não vou lá porque hoje não deu. Eu não vou fazer isso porque hoje eu não tive vontade. Eu não vou fazer isso porque lá tem uma pessoa lá que eu não gosto muito. A gente sempre fica dando as desculpas. E a gente não inicia essa nossa reforma e essa nossa mudança. Porque o dia que nós desencarnarmos, o que nós vamos levar daqui? Só aquilo que a gente tem na nossa malinha do bem que a gente fez. Da benevolência, da indulgência, das qualidades morais que a gente desenvolveu, da prática do perdão para com o erro dos nossos irmãos. Isso vai estar lá na nossa malinha. Isso são as virtudes. Mas às vezes a nossa mala, ela está presa aqui na terra como uma âncora. Uma âncora, a gente não consegue se desligar daqui, porque a gente está apegado ao material. E aí fica mais difícil para a gente se desprender. Né? Então a gente faz a reflexão: o que eu tenho na minha malinha?
Se hoje o Pai me chamasse, como é que ia estar a minha malinha? A minha mala ia estar ainda bem pesada, só pensando no bem material, só pensando na raiva, no ressentimento, na amargura, no ódio, na vaidade, no querer ser mais do que os outros. Ou a minha malinha já está equilibrada? Porque nós, eu disse antes, somos imperfeitos, a gente não é assim. Numa encarnação que a gente vai conseguir desenvolver todas essas virtudes, mas é galgando a escada devagar. Mas a gente tem que começar, porque por isso que eu disse antes. Então a gente se faz a pergunta se Jesus já nasceu para nós, se a nossa vida está pautada em Jesus. Porque às vezes a gente fala de Jesus sem o comprometimento da essência. A gente toma decisões e práticas que Jesus jamais aprovaria. Jamais aprovaria. Então, antes de a gente tomar uma decisão, a gente sempre deveria se fazer a pergunta: como Jesus agiria? Jesus no meu lugar faria o quê? E aí a gente até vai ficar com vergonha se a gente faz essa pergunta para nós mesmo lá no nosso íntimo, a gente vai ficar envergonhado muitas vezes. Seguindo, o papel de Jesus, isso está lá no capítulo 1 do Evangelho, que fala sobre o Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, ele não veio simplesmente pregar a moral, mas ele tinha uma exclusiva autoridade à sua palavra. Porque às vezes a gente até escuta uma lição de moral, mas a pessoa que está nos dando, que autoridade que ela tem? Ela pratica tudo aquilo? Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. E eu trouxe esse livro aqui, do Espírito Emmanuel, Francisco Xavier, que é Caminho da Luz, acredito que muitos conhecem, que tem um item aqui onde ele fala dos espíritos crísticos, onde Jesus é um membro seleto. Então Jesus está lá. Então Jesus tinha autoridade quando ele falava. Mas nunca ele humilhou alguém. Nunca ele ofendeu alguém. Nunca ele pisou em alguém. E aqui eu quero trazer, eu trouxe duas passagenzinhas, eu não sei se vai dar para... Porque falar de Jesus, irmãos, a gente podia passar o ano todo aqui falando de Jesus. De cada ensinamento dele. Cada ensinamento é um seminário. Mas eu trouxe da mulher adúltera, porque a tarefa do Cristo, então, sempre foi de salvar. Essa sempre foi a tarefa de Jesus, de salvar, E trouxeram a ele, todos conhecem, da mulher adúltera, que foi pega em adultério. E naquele tempo, a lei civil e a lei religiosa, elas eram muito próximas, quase que se confundiam, não se sabia onde terminava um e começava o outro. E naquela época, quando uma mulher era pega em adultério, só mulher, era pega em adultério, ela era apedrejada. Essa era a lei mosaica. E eles trazem para Jesus, que essa mulher tinha sido pega em adultério. E eles sempre faziam tudo para testar Jesus, para ver se Jesus ia se contradizer com as coisas que ele dizia. Sempre era para testar Jesus. Olha se alguém consegue testar Jesus, no espírito da grandeza dele. Então estava aquele tumulto no ambiente, a mulher ali agachada perto de Jesus, e aquele tumulto, aquele burburinho. E Jesus se mantém com aquela postura de serenidade.
ele não permitiu que aquele tumulto invadisse o coração dele. Jesus se agacha e começa a escrever no chão. E quantas vezes nós enfrentamos problemas, dificuldades, obstáculos, turbulências? Quem já não passou por turbulência na sua vida? Todos nós. Todos nós temos problemas. Seja de que ordem for. Porque se nós não tivéssemos problemas, nós nem estaríamos mais aqui nesse planeta, que é de provas pessoas. A gente já estaria num planeta mais evoluído. Mas se nós estamos aqui, é porque nós temos que passar por essas dificuldades. Porque a dificuldade faz com que a gente cresça. Se a gente aprende com o problema. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas quando a gente permite que a turbulência, quando vem o problema, a dificuldade, se a gente permite que a turbulência entre no nosso coração, a gente não consegue raciocinar, e a gente muitas vezes não toma as melhores decisões. E depois a gente vem a se arrepender. Né? Então a gente tem que lembrar disso, manter a calma, a serenidade, a calma de Jesus. Fazer a prece e pedir para Jesus: calma meu coração, Senhor. Eu preciso estar calmo para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. E Jesus sempre se manteve então sereno. E aí vem a provocação, né? Eles dizem: a lei manda que apedreje a mulher. E tu o que dizes? Aí Jesus se posiciona, porque Jesus nunca deixou de se posicionar. Sem perder a serenidade. Ele diz: atira a primeira pedra. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E se agacha novamente. Mas o que Jesus estava escrevendo ali? Porque Jesus conhece o nosso coração, irmãos. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Ele sabe tudo da vida da Elisete. Os meus defeitos, as minhas qualidades, o que eu tenho que melhorar. Tudo, ele sabe tudo da minha vida. E ele conhecia de todos, ele foi escrevendo no chão as dificuldades de cada um que estava ali, o que cada um já tinha feito. Jesus foi escrevendo no chão. E eles começaram a ler e começaram a se identificar. E eles viram que Jesus conhecia eles e que Jesus sabia tudo que eles tinham feito. Como eles iam querer condenar alguém se eles também já tinham feito tanta coisa errada? E eles foram saindo um por um. Vocês viram que Jesus não julgou, mas nós julgamos. Não é verdade? A primeira coisa que a gente faz é o julgar. Ao invés de auxiliar, a gente vai lá e julga. Mas Jesus, ele não compactuou com o erro. Ele nunca compactuava. Que Jesus, ele atacava o erro, ele não atacava a pessoa. Nós fizemos ao contrário, nós atacamos as pessoas. Ao invés de auxiliar. Quando ele se viu sozinho, ele perguntou a ela: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E ele disse: vá e não peques mais. Olha o que ele disse para ela: vai e não peques mais. Vai e reveja teus hábitos. Mude teus pensamentos. Muda a tua vida. Porque Jesus ali, ele salvou, porque salvar é curar, é orientar, é acolher. Isso é salvar. E Jesus então vai e acolhe ela, e cura, e orienta, vai e não peques mais. E realmente ela
ela poderia ter, irmão, saído dali na raiva, na revolta, na mágoa, porque ela foi humilhada. Vocês imaginam a cena perante toda aquela comunidade? Ela foi humilhada. Ela ia passar o resto da existência dela sendo apontada. Mas o que ela faz? Ela vai trabalhar na casa do caminho, cuidar dos doentes. Ela passou, nos diz a literatura, que ela passou o resto da existência dela cuidando dos doentes, daqueles leprosos, daqueles que a sociedade descartava, não queria mais. Ela foi e atendia a todos eles. Ela passou a morar nesse lugar e a cuidar das pessoas. E aqui, já estou passando quase 5 minutos, né, no horário. Mas eu queria falar um pouquinho do perdão. Eu tinha ainda mais uma outra petição de Pedro, que também está lá no livro do Chico Xavier, pelo Irmão X. Quem tem esse livro, leia, que ele fala do auxílio. Mas ela, mais tarde, ela recebe lá o marido. Ela de imediato não reconhece ele, porque ele estava muito mal, quase morto, tomado pela lepra, né? E ela atende ele, cura ele, e conversando, ele não a reconhece, mas ela reconhece como ele sendo o seu ex-marido. No começo ainda revoltado com Jesus, porque Jesus tinha livrado a mulher que tinha traído ele, mas enfim, ela teve a postura do perdão. Porque quem perdoa é que se liberta. E perdoar, irmãos, não é compactuar com um erro. Às vezes as pessoas confundem. Mas quem perdoa se liberta. Porque a mágoa, o ressentimento, eu estava lendo esse cartaz antes, quando eu cheguei, e é bem o que está ali. Porque a mágoa, o ressentimento e o ódio, e aquela coisa que tu fica sempre lembrando, é como um veneno que tu toma todos os dias, esperando que o outro morre. Mas tu está envenenando o teu espírito. Tu está te envenenando. E vai chegar num ponto que isso pode trazer malefício para o teu corpo físico. A gente já sabe disso, até por estudos científicos, que o ódio, o ressentimento, a mágoa traz doença para o nosso corpo. E atrai para junto de nós também irmãos que compactuam com isso. Irmãos desencarnados, que ficam junto conosco, ajudando-nos a alimentar esse sentimento. Então a gente tem que fazer prece. E Jesus deu um outro conselho ainda: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque quando tu ora, tu joga a luz, e aquela luz volta para ti e vai limpando o teu coração. Aí às vezes as pessoas dizem: mas eu ainda não consigo. É um exercício. É todos os dias tu fazer um exercício. Ai, Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim. Me auxilia, Pai. Isso é uma prece, irmãos. Prece não precisa ser muitas palavras bonitas. É o sentimento, é o que conta. Porque assim, quando tu ora, tu joga a luz, e a luz volta para ti. Quando tu guarda esse sentimento, eles estão tudo aqui contigo. Está na tua psicosfera, está tudo aqui. Não vai, o que tu irradia não vai para ninguém a não ser para ti mesmo. Está tudo aqui, ó. Está tudo em nós. Então que a gente possa pensar nisso. Eu teria ainda mais algumas reflexões para trazer, mas fica então para uma outra oportunidade. Lembrando sempre que a gente
Busque essa conexão com Jesus pela prece. A conexão com Jesus, com o nosso anjo da guarda. E o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é fundamental, irmãos, para quem quer trazer Jesus para dentro do seu lar. Uma vez a semana se reúne com a família e faz o Evangelho no lar. Vocês vão ver como vai mudar a psicosfera do ambiente da casa de vocês. Né? Ah, Elisete, mas eu não sei como se faz o Evangelho no lar. Procura alguém aqui da casa que vai orientar vocês a fazer o Evangelho no lar. Que é trazer Jesus para junto de nós. Então eu agradeço, irmãos, que Jesus possa nos envolver, que a gente tenha então um restante de semana de muita paz e de muita luz.